Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, família Bai, e você também quem tem acompanhado os nossos cultos. É muito bom estarmos juntos mais uma vez e a nossa oração é que Deus possa usar esse tempo juntos para abençoar as nossas vidas, para falar o teu coração, para de alguma forma dar a direção que você precisa da parte do Senhor para atravessar esse tempo que nós temos vivido, tempos difíceis, de muito impacto em muitas dimensões da nossa vida, esse tempo de pandemia, esse tempo de distanciamento social. Mas nós seguimos confiantes que em tudo isso Deus tem uma direção para a nossa vida e tudo isso oferece para nós uma oportunidade. Daí essa série que nós já estamos trabalhando aí há 3 semanas, que nós intitulamos Crisálida. Crisálida, não sei se você sabe, é a palavra para descrever o casulo ali da lagarta que vira borboleta e descreve aquele processo de transformação da lagarta em borboleta. E nós tomamos então esse nome Crisálida para dar título a essa série, porque o que há no nosso coração, como ideia, como desejo, é que esse tempo de pandemia possa oferecer para a gente uma oportunidade para a gente rever a nossa agenda, rever a nossa caminhada com Deus, rever o nosso projeto de vida, e de alguma forma saímos melhores do que antes. Essa é a proposta desta série. Nós estamos refletindo em cada mensagem sobre a biografia de alguém, de um personagem bíblico, destacando ali algum aspecto da sua história, da sua trajetória com Deus, de um tempo de crise, e em busca de algumas lições que possam lançar à luz a nossa própria compreensão da nossa realidade e do momento que nós vivemos. Nós começamos no primeiro domingo falando sobre Jó e sobre como lidar quando a vida fica mais difícil do que a gente esperava, como lidar quando a vida fica complicada, fica difícil. Depois nós falamos sobre Jacó e naquele domingo então nós refletimos sobre prioridades e sobre essa sabedoria de reconhecer que a bênção mais fundamental da nossa vida, a relação primeira, fundamental, de alicerce da nossa vida, é a nossa relação com Deus, e a coisa que nós mais precisamos é da bênção de Deus para a nossa vida. Depois nós refletimos sobre José. E na semana passada, então, Marcos Vicente falou sobre relacionamentos, sobre a importância do perdão, da reconciliação e de como responder com sabedoria à maldade e aos maldosos que nós encontramos ao longo da vida. Hoje eu quero refletir com vocês sobre a história de uma viúva. É uma viúva que tem uma dívida enorme, ela não consegue pagar essa dívida e ela está pressionada pelos credores que estão ameaçando de levar seus filhos, conforme a regra da época, os princípios legais da época, no pagamento dessa dívida, e levar seus filhos para trabalharem como escravo até que a dívida pudesse ser paga. E essa mulher, então, muito aflita, muito angustiada, sem saber o que fazer, ela procura o profeta na sua cidade, que é o profeta Eliseu, e Eliseu olha para ela, cheio de compaixão e graça, e abençoa a vida dela, debaixo da autoridade do poder de Deus concedidos a ele, e com um milagre. E esse milagre é usado por Deus para não só preservar que seus filhos sejam levados como escravos, mas também para, de alguma forma, livrá-la de uma condição de penúria e de absoluta carência. Então vamos pensar um pouquinho sobre a história dessa mulher. Essa história está no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. A Bíblia diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos
e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. O que fazer quando o que se tem não é suficiente? O que fazer quando os recursos que nós temos em mão não dão conta das nossas necessidades? O que fazer quando, ao contrário do que deveria ser, sobra mês no fim do salário? Essas são as questões que essa viúva vive, e essas são as questões que têm roubado a paz de muita gente nos dias de hoje, especialmente aqueles entre nós que estão sentindo mais de imediato o impacto econômico derivado desse período de pandemia. Não sei se você sabe, mas por conta da pandemia, o Brasil teve um aumento de 20,9% entre os meses de maio e julho do número de desempregados. Em julho, a taxa de desemprego chegou a 13,3% no país. Significa em torno de 12 milhões de pessoas que perderam o seu trabalho formal, isso sem levar em conta aqueles que viveram suas dificuldades com o trabalho da informalidade. 12 milhões de pessoas, um pouco mais. Talvez você pense em termos de proporção em relação à população brasileira, mas deixa eu ajudar você a ter uma dimensão mais concreta desse número. Isto é mais do que a população do estado do Paraná. Imagina, o estado do Paraná inteiro sem nenhuma pessoa com uma oportunidade de trabalho. É isso que representa esses 13,3% de desempregados no Brasil nesse mês de julho. Em termos absolutos, pode-se dizer que no mês de julho, segundo uma outra estatística, de cada 10 famílias, 4 atrasaram algum pagamento no mês de julho e entraram em alguma dívida. Eu imagino que se você não está entre essas 4 famílias, graças a Deus por isso, que bom, mas você certamente deve conhecer alguém ou deve estar tomando conhecimento de alguém que está vivendo nessa condição. O fato é que ninguém está livre de, em algum momento da sua vida, sofrer um constrangimento financeiro, uma perda da sua renda financeira. Então, seja pela pandemia ou por qualquer outro fator, quando a nossa saúde financeira não vai bem, quando a nossa segurança financeira fica abalada pelas dívidas, isso é algo muito ruim, isso afeta profundamente a nossa vida. E é muito natural que todos nós soframos com um sentimento semelhante a dessa viúva, de aflição, sem saber muito bem o que fazer. E nós ficamos com essa sensação de que estamos em um estado de opressão. Não sei se você sabe, mas as crises financeiras decorrentes de dívida são um dos 4 motivos apresentados nos tribunais para explicar divórcio. Um dos 4 motivos é dívida e a crise financeira na relação conjugal. Querido, voltando então à questão, o que a gente faz quando a gente vive um momento como esse? Quando aquilo que a gente tem não é suficiente para as nossas necessidades, à semelhança dessa história que nós lemos em 2 Reis 4, desta viúva. No caso dela, ela é uma mulher que vive o drama de perder o seu marido como a fonte principal de renda. O seu marido morre, o texto não diz como foi as circunstâncias da morte desse seu marido, mas ao morrer ele deixa para ela uma dívida enorme e ela não tem recursos, não tem reservas que dê conta disso, e os seus credores estão então cobrando uma resposta, uma solução para essa dívida, e segundo o costume da época, amparado pelas leis daquele tempo, seus filhos, que certamente são filhos pequenos, poderiam ser levados para um trabalho escravo até que a dívida pudesse ser paga. E antes que a gente julgue precipitadamente esse marido, pensando como é que ele morre assim, deixa essa dívida toda,
há uma possibilidade histórica de que esse homem, que é descrito de fato por ela como um homem temente a Deus, era um dos discípulos do profeta Eliseu, e naqueles dias os profetas, como o profeta Elias, como o profeta Eliseus, eles reuniam discípulos em torno de si, como se fosse uma escola de profetas. O marido dessa mulher faz parte dessa escola de profetas, ele é um homem de Deus, e segundo algumas referências históricas que nós temos através do historiador judeu Flávio Joséfo, é possível que o marido dessa mulher fosse Obadias. Obadias foi um mordomo de Acais e Jezabel, era um homem temente a Deus, e se você conhece um pouquinho da história de Israel, você sabe que Acabe e Jezabel perseguiram os profetas nos dias deles, e mataram muitos profetas no tempo do profeta Elias, e Obadias trabalhava lá no Palácio Real, e a Bíblia diz lá no livro de 1 Reis, ali a partir do capítulo 17, 18, que Obadias escondeu e sustentou 100 profetas, para que eles não morressem à espada de Acabe. E o que acontece é que Obadias pega e põe em duas cavernas, dois grupos de profetas, 50 profetas em duas cavernas, e a Bíblia diz que Obadias sustenta com pão e água esses 100 profetas. Durante todo o período em que eles estavam sendo perseguidos, os profetas estavam sendo perseguidos em Israel pela Jezabel. Alguns, então, estudiosos acreditam que esse Obadias, se fosse então o marido de fato dessa mulher, conforme a referência de Flávio Joséfo, ele se endividou nesse período. Ele deu de si o que pôde, fez o melhor que pôde, certamente naqueles dias de escassez de fome e escassez de água, né, ele deu o seu melhor para que aqueles 100 profetas, 100 homens de Deus pudessem ser amparados, escondidos da espada de Acabe e Jezabel. Então, seja por esse motivo, seja por qualquer outro motivo, essa mulher vive o drama de perder o seu marido, vive o drama de perder a segurança da sua renda financeira e agora está ameaçada e vive essa angústia de ter a possibilidade de ter os seus filhos tomados de si, certamente crianças pequenas, e levados como escravo. Mas ela é não apenas uma mulher endividada, ela não é apenas uma mulher viúva e ela não é apenas uma mulher aflita, ela é uma mulher temente a Deus. E ela vai procurar o profeta Eliseu, que é um profeta de Deus e que é um homem de Deus. E preste atenção, o profeta, enquanto homem de Deus, ele fala da parte de Deus. Então, Deus fala pelo profeta, Deus orienta o povo pelo profeta, Deus intervém no meio do povo através do profeta. Onde o profeta está, ali está a palavra de Deus. E esta mulher entende e pensa assim, então ela vai ao profeta, ao homem de Deus, isso significa que ela vai ao encontro de uma direção, de uma palavra de Deus para a vida dela. E é interessante pensar que o nome do profeta Eliseu em hebraico é meu Deus salva, ou ele é o meu salvador, Deus é o meu salvador. Bom, eu quero compartilhar com você então, no contexto, a partir do contexto dessa mulher, dessa viúva, 4 princípios para a nossa reflexão, quando nós temos que lidar, se você não está lidando agora, guarde para algum outro momento da sua vida, mas quando nós atravessamos momentos em que a gente tem que lidar com recessão, com horizontes estreitos de oportunidade profissional e de renda. 4 princípios para a nossa reflexão. E o primeiro deles já está ilustrado no gesto dessa mulher. Queria compartilhar com você que eu olho para esse texto e aprendo que Deus se importa. Deus se importa com o pobre, Deus se importa com o carente, Deus se importa com as nossas necessidades financeiras. O Salmo 146, verso 9, o salmista diz: Deus protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva. E esses 3 termos, essas 3 classes de pessoas, estrangeiro, órfão e viúva, vão aparecer de forma recorrente nos escritos dos profetas, na boca dos profetas, como um grupo, ou os grupos, representando os grupos de carentes e que devem ser amparados e devem ser tratados com compaixão, com graça e com misericórdia. Querido, eu olho para a história dessa mulher e aprendo então isto. Deus se importa se você tem o que comer, Deus se importa se você tem o que vestir, Deus se importa se seus filhos estão bem assistidos ou não.
No Evangelho de Mateus, capítulo 6, a gente aprende que a gente tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a gente aprende ali que a gente não deve andar ansioso pelo que comer ou pelo que vestir. Mas nem sempre a gente percebe o realce que o texto dá, a afirmação de que Deus sabe. Deus sabe de que a gente tem necessidades de que comer, do que vestir e de amparo material para a nossa vida, vivermos a nossa vida de forma adequada. A gente foca tanto que não tem que estar ansioso no texto ali de Mateus, a gente foca tanto que tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e o que Jesus apresenta como argumento para que o nosso coração descanse, né, de uma ansiedade dominadora, é de que Deus sabe, e Deus solidária e de modo compassivo e gracioso sabe de fato das nossas necessidades. Quando o profeta Eliseu, no texto ali que nós lemos de 2 Reis 4, acolhe o pedido de socorro daquela viúva, foi Deus quem de fato acolheu. Ela já havia perdido o marido, a segurança financeira, ela estava agora para perder a guarda dos seus filhos, mas Deus se importa com o problema que ela tem, com as dívidas que ela sofre e com a repercussão de tudo isso na sua vida. Há um pensamento muito equivocado de que, quando se fala de dinheiro, de vida financeira, a única coisa que Deus tem a dizer para a gente é que a gente tem que entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, ou a gente tem que tomar cuidado para que a ganância não domine o nosso coração, né? E esse desejo de ganhar dinheiro e visando desfrutar de uma vida financeiramente mais confortável pode armar um laço contra a gente, contra a nossa fé. Muitas pessoas bem intencionadas, né, quando veem outras falando de dinheiro, logo citam 2 Timóteo, capítulo 6, ali entre os versos 9 e 10, que traz essa advertência: aqueles que querem ficar ricos, caem em muita tentação, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos cobiçando, né, de forma desmedida, acabaram se desviando da fé e sofrendo muito. E essa é uma advertência que a gente não deve esquecer. Mas quando se fala de dinheiro e de carência, essas não são as únicas referências da palavra do Senhor para a nossa vida. De fato, não apenas as nossas dívidas nos preocupam a Deus, mas eu diria que a boa gestão dos nossos recursos financeiros, do que passa pelas nossas mãos, é uma preocupação de Deus pelo bem da nossa vida. Na oração de referência que Jesus deixa para nós, a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia, porque Deus se revela nas Escrituras Sagradas, na pessoa de Jesus, como um Deus que é solidário com a carência humana. Eu não sei se você está com dificuldades ou não, se a pandemia afetou sua vida financeira ou não, mas eu queria frisar isso nesse primeiro ponto, para a sua reflexão, para a nossa reflexão, que Deus se importa. Ele se importa, então você pode ir a Ele, e você pode contar com a sua ajuda, e você pode contar com a sua compaixão e com a sua graça. Portanto, se você, como essa viúva, vive ou está vivendo um tempo assim, né, ou está ameaçado de viver um tempo assim, de experimentar descontrole da sua saúde financeira, do seu controle, da sua segurança financeira, eu digo para você, em nome do Senhor, que você pode ir orar ao Senhor. E não importa se é uma questão de má administração ou não, ou se é resultado das circunstâncias que nós vivemos hoje no país, no mundo, mas eu queria que você não tivesse dúvida quanto a isso. Não hesite em orar e buscar a direção de Deus quanto à sua vida financeira, quanto a uma solução para que você tenha recursos suficientes para lidar com as demandas de dívidas e das suas contas e do seu orçamento familiar e doméstico. Ore e peça a Deus sabedoria. Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus sabedoria para lidar com a situação, para conversar com os credores, para renegociar suas dívidas. Ore por sabedoria para saber administrar os recursos que ainda estão sob seu controle. Ore por um milagre, se for necessário. Ore para que, de alguma forma, o pouco que você possa ter sob o seu domínio ainda seja multiplicado para a glória de Deus e para a tranquilidade do teu coração. Então, Deus se importa. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que eu aprendo olhando para esse texto é o princípio da corresponsabilidade. Deus quer agir na nossa vida e Deus quer intervir para que nós tenhamos uma boa gestão financeira dos recursos que temos. Mas isso requer uma
participação responsável da nossa parte. Eu creio que Deus faz milagres hoje, literalmente, coisas que não podem ser explicadas de um modo racional, lógico ou científico. Eu creio. Mas eu estou convencido também de que Deus, em alguma medida, em determinados momentos, Ele intervém na nossa história na mesma medida e proporção que nós vamos nos movendo na direção dEle, segundo as orientações que recebemos dEle, da Sua palavra, nenhuma expressão de fé e de confiança à semelhança do que ocorreu com essa mulher. Ela procura o profeta e o profeta então faz uma pergunta para ela, não é? O que você tem aí na sua casa? E depois ela respondeu, tem lá um pouquinho de azeite guardado, e o azeite é usado para um monte de coisa, desde um uso religioso, a uso medicinal, a uso, né, na culinária, e é uma possibilidade, né, múltiplas e alternativas de uso do azeite, e ela tem só um pouquinho de azeite. Então a primeira resposta que ela dá para o profeta é, eu não tenho mais nada, não tenho nada, eu tenho lá, sei lá, um pouco de azeite que sobrou. E aí ele dá uma orientação, então você vai para casa, reúne seus filhos, recolhe com seus vizinhos as vasilhas, e pega esse pouquinho de azeite e vai entornando as vasilhas, pega muitas vasilhas, todas que você puder. O profeta então disse para ela. E ela faz exatamente o que o profeta disse. Esse é um gesto de engajamento, de autorresponsabilidade pelo processo. Deus vai agir, Deus vai intervir com milagre, mas é preciso mover-se em um ato de fé e obediência ao Senhor. E quando eu falo de fé aqui, queridos, eu não me refiro à fé no poder de Deus para fazer coisas, à fé para milagres, mas fé como reconhecimento de que Deus é o Criador e o Senhor da nossa vida e, portanto, nós podemos confiar em Deus e no caráter de Deus. E eu falo de fé como uma decisão de viver de um modo alinhado e em conformidade com a compreensão desse caráter de Deus. Então eu falo de fé aqui como essa decisão, como uma escolha de confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus e de procurar viver uma vida segundo a vontade de Deus. O princípio de corresponsabilidade é o reconhecimento de que eu devo viver então de um modo responsável na boa gestão dos recursos que eu tenho, sejam muitos ou sejam poucos. Mas, de algum modo, é pessoal, está empenhado na busca por uma solução adequada, íntegra, correta, ética para as minhas crises financeiras. A Bíblia não contempla, que eu possa optar pela filosofia de que os fins justificam os meios, como se eu pudesse agir de forma desonesta, me apropriar de coisas que não me pertencem, porque se eu não apanhar aquele dinheiro, aquele negócio, outro vai apanhar, então já que alguém vai apanhar, que seja eu. A Bíblia não contempla esse tipo de solução para os nossos problemas financeiros. A Bíblia nos convida a um ato de fé, de novo, de confiança em Deus, na provisão de Deus, no cuidado de Deus, na sabedoria que recebemos de Deus e até mesmo no milagre que Deus possa realizar na nossa vida. E isso é responsabilidade com a nossa fé e a nossa relação com Deus. A viúva procurou o profeta e compartilhou a aflição. E então o profeta fez a pergunta, o que você tem em sua casa? E eu quero lembrar que se o profeta fala, é Deus quem fala. E quando o profeta orienta, é Deus quem orienta. E se o profeta pergunta, é Deus quem pergunta. E nessa pergunta, então, que Deus faz, o que você tem na sua casa? Eu encontro uma espécie de eco da voz de Deus desde lá do Jardim do Éden, quando, de algum modo, na criação, quando nos fez a sua imagem e semelhança e nos designou como gestores da criação, Deus nos convida a termos uma atitude de administração zelosa, sábia, como mordomos, numa expressão mais antiga, como mordomo de toda a criação. Eu tenho visto um pensamento equivocado de gente que me deixa a impressão de que vive suas vidas, financeiramente falando, sem levar em conta nenhuma direção de Deus. Elas pensam então, eu tenho a impressão, que se ela deu lá uma oferta e pagou lá um dízimo, aliás, elas falam do dízimo como se fosse pagamento de uma fatura, pagamento de um condomínio, e aí vão pagar o dízimo. E elas pensam então que se elas pagaram o dízimo,
elas estão livres para pegar os outros 90% e o que está sob seu domínio para fazer o que quiser e gastar como quiser. Isso não é verdade. Deus é Senhor dos 10%, essa é a referência que a gente usar para contribuir com a igreja, mas é Senhor também dos outros 90%, porque Deus é Senhor de tudo ou não será Senhor de nada na nossa vida. Por outro lado, eu também vejo gente que espera que Deus faça tudo por elas, sem nenhum tipo de engajamento e responsabilidade pessoal, de envolvimento pessoal da parte delas. Elas oram a Deus como quem faz um jogo de azar aí das loterias, né? É uma espécie de aposta. Elas oram a Deus e vão ver se Deus responde com um milagre. E da noite para o dia tudo se resolve sem que não haja da parte delas nenhum tipo de engajamento e de envolvimento responsável. Veja, eu tenho experimentado na minha vida alguns milagres que eu poderia dizer para vocês na área financeira foram milagres de Deus. Milagres de Deus, coisas que aconteceram na minha vida, coisas que aconteceram na vida de pessoas que eu conheço, que não tem nenhuma lógica, nenhuma razão para explicar aquilo, senão a graça abundante e generosa de Deus nos amparando em um tempo difícil. Mas esses momentos, ainda assim, esses momentos, requerem algum tipo de envolvimento, de atitude responsável da parte daquele que experimenta e atravessa esse tempo. Portanto, querido, a gente precisa reconhecer que muitas vezes as nossas dificuldades financeiras, as nossas dívidas e a perda dos nossos recursos e a perda da nossa saúde financeira é decorrente da má gestão, é decorrente da falta de zelo, da falta da mordomia, da falta de uma boa administração. O livro de Provérbios tem várias referências. O livro de Provérbios diz que por causa do pecado, de alguns pecados, eu vou citar aqui algumas referências, a gente empobrece. Ele diz que quando a gente oprime o pobre, a gente traz para nós uma espécie de possibilidade de pobreza por causa de um gesto avarento de opressão do pobre. Provérbios diz que por falta de um planejamento adequado, ou de um planejamento apressado, a gente empobrece. Provérbio diz que por causa da imoralidade, da prostituição, a gente empobrece. Provérbio diz que o amor aos prazeres, né, aos prazeres sem gestão, sem administração, os desejos do nosso coração, né, a gente empobrece. Provérbios diz que por causa da cobiça e da ganância, a gente empobrece. Provérbio diz que por causa do pecado do exagero, da bebedice e da glotonaria, a gente empobrece. O fato é que, independente da pandemia, aqui eu acho o nosso histórico do brasileiro médio, do brasileiro comum, não é um histórico de boa gestão financeira. Eu tive acesso a uns dados numa pesquisa que fazia enquanto estava refletindo sobre esse tema, da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e eles compartilharam numa matéria, numa pesquisa, na verdade, deles, que na virada do ano de 2019 para 2020, o Brasil contava com 61 milhões de brasileiros negativados. E a pandemia não tinha chegado no Brasil ainda, mas já havia 61 milhões de brasileiros negativados, né, com restrições nos seus nomes. Queridos, e aqui não vai nenhuma crítica minha, não estou aqui falando e citando esses números, julgando ninguém, não é isso. Mas o que eu quero dizer para você é que na pergunta do profeta Eliseu e na orientação que ele dá para a viúva, está esse pressuposto de que Deus vai realizar algo extraordinário na vida dela, na vida da família dela, mas que de alguma forma ela é chamada a tomar um papel, a assumir uma responsabilidade, né, durante esse processo. Ela diz que ela tem um pouquinho de azeite, né? Mas ela precisa pegar esse pouquinho de azeite, administrar isso com cuidado, e ela precisa buscar vasilhas emprestadas, né? E isso cabia a ela providenciar. Eu me lembro, claro, da referência que nós temos nos evangelhos à multiplicação dos pães e peixes com a qual Jesus alimentou uma multidão. Né? Esse milagre está registrado nos evangelhos, há 2 momentos em que ele acontece, né? E ali Jesus, num desses momentos, Jesus pergunta aos discípulos, vamos dar de comer essa multidão? E eles dizem, Senhor, nós não temos como alimentar essa multidão, vamos dispensar e cada um vai para casa e cada um que se vire. Mas Jesus tem um olhar de compaixão e graça pela multidão, e ele diz, eu não quero dispensá-las, despedi-las com fome, com carência.
E aí eles dizem, o que nós temos aqui é esses pãezinhos, esses peixinhos. E você conhece talvez essa história, ela é muito conhecida, muito popular, muito gráfica. Jesus pega aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos da graça e eles alimentam uma multidão e ainda sobram 12 cestos cheios. Queridos, mesmo que a gente tenha poucos recursos, poucas oportunidades, eu quero, em nome do Senhor Jesus, dizer que nós temos uma responsabilidade de sermos bons gestores do pouco que nós temos. E aqui talvez seja até quase que vulgar dizer isso, mas eu quero dizer que, de fato, o pouco gerenciado nas mãos de Deus, consagrado a Deus, pode vir a ser muito e o suficiente. Nós precisamos aprender a sermos fiéis no pouco, para que a gente possa ser, de fato, capaz de gerir, né, o muito quando ele vier. Agir como um bom gestor é procurar manter um bom inventário dos recursos que tem. Não é? O que você tem na sua casa? Quais são os recursos que você tem? Como é que você tem gerenciado, melhor dizendo, os recursos que você tem? Não é? É pensar na importância de se ter uma reserva financeira, por menor que seja. Aquela viúva tinha um pouquinho de azeite. Eu não sei se foi uma espécie de poupança do marido, ou do que ela fez, uma economia que ela fez, mas o fato é de que ela tem aquele pouquinho, ela tem uma reserva. Então, uma boa gestão financeira inclui essa preocupação de ter uma reserva mínima que seja para alguma emergência. Eu não sei qual é a sua condição, mas ore, fale com Deus. Está aí um bom tema de conversa com Deus em oração. Pergunte a Deus, Deus, o que eu já tenho aqui nas minhas mãos, das minhas competências, dos meus recursos, talvez um conhecimento, talvez um produto físico, talvez um serviço que eu possa prestar e que o Senhor pode usar para abençoar a minha vida, para me prosperar, para suprir minhas necessidades, e não só a minha, mas talvez para abençoar através das minhas mãos a vida de alguém em condição mais carente que a minha. Então, esse é um bom tema de oração. Então, esse é o segundo princípio da corresponsabilidade por aquilo que Deus pode e quer fazer na nossa vida financeira e o milagre que Ele realizar. O terceiro princípio é o princípio da reciprocidade, ou ainda da colaboração amiga. Em outras palavras, tenha amigos e seja amigo. Como parte do processo daquele milagre, a mulher deveria procurar os seus vizinhos e pedir ajuda a eles, e pedir emprestar as suas vasilhas dos vizinhos. Eu penso que esse desejo, às vezes tão humano e que reflete tanto do nosso orgulho ferido, da nossa vaidade de não depender de ninguém, isso tem armado um laço contra a vida de tanta gente, tem sido a razão, inclusive, de muitas angústias e de muito empobrecimento. Parece que para algumas pessoas não depender de ninguém é a coroação do seu sucesso. Mas o fato é de que não querer depender de ninguém é um sentimento maligno quando ele se assenta na soberba e no orgulho, e na nossa vaidade, eu diria. E às vezes ele é gerado em nosso coração porque a gente se sentiu ferido, humilhado, explorado por alguém que de alguma forma expôs a nossa fragilidade, talvez, e a gente resolveu um dia, eu não vou depender nunca mais de ninguém. Mas o fato é de que não existe ninguém que não dependa de ninguém. Deus nos fez interdependentes. Eu tenho coisas, conhecimentos, experiências, vivências, competências que Deus me deu e que eu conquistei ao longo da vida e que devem ser usadas para abençoar outras pessoas. E você também tem experiências, vivências e competências e recursos e coisas que Deus tem dado a você e que você tem conquistado com a bênção de Deus na sua vida e que devem ser repartidos com alguém. Deus nos fez para o convívio. E não apenas para o convívio, mas para o convívio fraterno. Tiago tem uma palavra muito prática. Tiago é o livro da fé prática. E ele diz lá, capítulo 2, versos 15 e 16, se o irmão ou uma irmã estiver necessidade de roupas, de alimento, de cada dia, e um de vocês apenas lhe disser assim, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, colaborar, participar, nem dar nada para ele, Tiago pergunta, de que adianta isso? Então esse é o terceiro princípio. Tenha amigos, seja amigos, aprenda a repartir e seja grato em poder ajudar e ser ajudado. Talvez a gente possa até ampliar essa percepção usando essa referência da vizinhança com base naquele conselho de Provérbios. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, quando você viver um tempo difícil, não se isole, mas
ative a sua rede de contatos, procure seus amigos, procure sabedoria nas pessoas mais maduras, mais experientes. Abra o teu coração com um grupo mais próximo e diga: me ajude com sabedoria. A verdade é que muitas pessoas têm receio de falarem das suas dificuldades financeiras e, de fato, isso é alguma coisa que nos fragiliza socialmente. Então, a gente, às vezes, atravessa tempos difíceis do ponto de vista financeiro e econômico e a gente não quer que ninguém saiba. Mas, por outro lado, eu olho para essa mulher e vejo que ela construiu uma boa relação com aquela vizinhança. Agora, imagine se ela fosse uma mulher complicada, soberba, altiva, criadora de caso com a vizinhança. Olha aqui, que beco ela estaria num momento como esse, quando o profeta diz: procura os seus vizinhos e pede ajuda. Ela tem que fazer isso. E eu creio que ela era uma mulher temente a Deus, e o seu marido e a sua família buscavam a direção de Deus. E por isso, certamente, eu gosto de supor então com segurança de que ela tinha uma relação muito boa com aquela vizinhança, e que aquela vizinhança dispôs das suas vasilhas com alegria para abençoar aquela mulher. Então fica aí esse terceiro princípio, na verdade, o princípio, né, do compartilhar, né, da reciprocidade, da colaboração amiga. Se você não tem valorizado a sua relação com seus amigos, comece a valorizar mais. Dê presentes. Se você hoje tem recursos, você não tem falta de nada, faça da sua prosperidade um meio para abençoar pessoas, né? Porque quem sabe um dia você esteja na condição do carente, né? E você semeou nessa relação alguma conexão fraterna de uma alma generosa, e a seu tempo, quem sabe, esses amigos serão, né, os parceiros seus para ajudar você a dar uma virada num momento da tua história, da tua vida. Enfim, tenha amigos e seja amigo. Em quarto e último lugar, eu quero compartilhar com você o último princípio que eu aprendo olhando para a história dessa mulher, que é o princípio do contentamento. Aprenda a viver com contentamento. Eu vejo isso na recomendação que o profeta dá quando ela volta e conta do milagre, do azeite que se multiplica e enche aquelas inúmeras vasilhas que ela conseguiu com a sua vizinhança. E o profeta então dá para ela, lá no verso de número 7, a recomendação: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A recomendação viver do que sobrar, eu acho que é um princípio de boa gestão financeira, mas também um princípio de fé, de um convite, na verdade, para que ela viva dentro do seu orçamento e que ela confie na provisão de Deus na sua vida. Eu sei que muitas pessoas, talvez todos nós, em alguma medida, nessa sociedade que a gente vive de consumo e de luxo, tem muita dificuldade com essa história, essa conversa de viver dentro do orçamento, de viver com contentamento. Alguém já disse, comentando, que a razão de muitas das nossas dívidas é desnecessária, né? Uma razão fútil. Eu ouvi, como sendo de Will Rogers, a frase que diz: as pessoas gastam um dinheiro que não têm para comprar coisas que elas não precisam e para impressionar pessoas de quem elas não gostam muito, mas querem impressionar. De fato, acho que essa frase traduz muito bem de uma certa dinâmica social da cultura consumista em que nós vivemos e que todos estamos inseridos, não é? Mas isso é um erro, é um erro. A palavra de Deus convida a gente a viver com alegria e contentamento a provisão diária que Deus nos dá. Tem muita gente que pensa que contentamento é viver sem ambição, e não fala aqui de ambição de maneira pejorativa, na sua conotação negativa, mas viver com gratidão por cada dia e por cada momento. Contentamento não é não ter planos, contentamento não é negar o desejo de uma vida mais confortável para si e para a sua família. Contentamento não é também conformar-se com a escassez. O que é contentamento? É o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, da prisão, que dá para a gente pelo menos duas referências para a gente ter um norte para a nossa reflexão do que viria a ser um contentamento. Contentamento, segundo Paulo, é adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Talvez uma linguagem mais contemporânea, é desenvolver a resiliência diante dos momentos difíceis da vida. É saber ter muito, mas também é saber ter pouco.
é saber não sentir falta de nada, porque se tem mais do que necessário para comer, para se vestir, para viver, mas é também aprender a não deixar o coração ficar amargurado quando se vive o tempo da escassez. Então, Paulo diz que é adaptar-se em toda e qualquer circunstância. E Paulo diz também que contentamento é fortalecer-se no Senhor. Ele diz isso quando ele declara que tudo posso naquele que me fortalece. Algumas pessoas pensam que essa frase quer dizer que ele pode fazer todas as coisas, que ele é cheio de autoridade para realizar um monte de coisa porque Deus fortalece. Mas o que ele está dizendo é que ele pode suportar, ele pode atravessar os tempos mais complicados da vida porque Deus iria fortalecê-lo. Então isso é contentamento. Contentamento é dizer, eu posso não ter tudo o que eu gostaria neste momento, mas eu sou grato por aquilo que Deus está provendo para mim neste instante. É lembrar que a razão da nossa vida não está nas coisas deste mundo, mas a razão primeira, como refletimos lá quando falamos de Jacó, está em viver para o louvor e para a glória de Deus em toda e qualquer circunstância. Contentamento é resultado do reconhecimento de que viver para Deus é o maior e o mais elevado projeto de vida que alguém pode ambicionar e abraçar. Contentamento é gratidão, contentamento é fé e reconhecimento de que Deus é o nosso maior bem e que o nosso relacionamento com Deus é a maior conquista que a gente pode fazer todos os dias. O contentamento nos livra das muitas dívidas. Eu creio que o contentamento é o segredo que Eliseu recomenda que essa mulher observe para uma vida melhor nessa próxima etapa. É como se Eliseu dissesse o que nós estamos querendo dizer com essa série de estudos, né? Mulher, os tempos que nós vivemos são tempos difíceis, você está atravessando um tempo de carência, limitação e de insegurança financeira, mas Deus tem compaixão de você, Deus está vendo a sua carência, Deus vai agir na sua vida, mas aprenda a viver este segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Aprenda a confiar e depender da provisão diária de Deus. Queria concluir então essa nossa fala, relembrando o que nós compartilhamos até aqui. Primeiro, Deus se importa. Significa dizer que Deus é sensível ao clamor dos menos favorecidos, dos pobres, que Deus tem interesse na boa gestão da nossa vida financeira. Mas preste atenção, tem muita gente pensando que Deus ama o pobre e não gosta do rico, como se rico não tivesse carências. Pode ser que o rico não tenha carência financeira, mas todo ser humano tem uma alma carente em si mesmo em alguma medida. A grande carência que é comum a todos nós é a carência de uma vida viva, verdadeira com Deus, de uma experiência viva e verdadeira com Deus. E se você não tem essa experiência ainda, minha oração é que você possa abrir o teu coração para a fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da tua vida, e que você busque a Deus e busque uma vida alinhada com a vontade de Deus. É interessante porque se nós continuássemos a sequência aqui de 2 Reis, no capítulo de número 4, se no primeiros versos, de 1 a 7, nós encontramos a história de uma viúva em dívida e com carência, com medo de perder os seus filhos, o autor de Reis registra na continuidade, a partir do verso 8, que Eliseu também vai encontrar uma outra mulher, a mulher de Sunem. E aí o texto descreve que essa mulher de Sunem, ela é rica, ela tem marido, ela não tem problema com credores e dívidas, mas ela também desenvolve um coração temente a Deus. Ela é uma mulher que olha para o profeta Eliseu e prepara, né, uma hospedaria, um quarto para o profeta ser bem recebido. Ela conversa com seu marido e ela entende que ela deve repartir da sua prosperidade para abençoar o profeta, o homem de Deus, mas ela não tem filhos. E eu creio que, de alguma modo, a história dessas duas mulheres dá essa perspectiva mais ampla de um Deus que se importa conosco em todas as dimensões da nossa vida. Uma viúva tem filhos, mas não tem recursos para mantê-los. Deus se importa. Deus se importa com essa mulher que é rica, tem marido e não tem falta de nada, mas não tem alegria dos seus filhos, né, de ter gerado os filhos, e Deus se importa. Porque Deus se importa. Se você não lembrar de mais nada do que eu disse, lembre sempre isso, que Deus te ama profundamente e Ele tem interesse na sua vida. Mas nós falamos também sobre ser responsável, aprender a gerir com sabedoria os recursos que Deus nos dá,
Falamos sobre a importância de cultivar amigos. Isso significa que a gente precisa aprender a ser amigo das pessoas, a ser solidário, a ser generoso, não é? E a se aconselhar com as pessoas e com os nossos amigos no enfrentamento das nossas dificuldades. Ninguém deveria enfrentar a vida com todo o seu peso sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E em quarto e último lugar, nós falamos sobre contentamento, sobre aprender a adaptar-se com resiliência em toda e qualquer circunstância e a fazer da nossa relação com Deus a fonte de força para reagir diante da vida, dos desafios e do cerco que a existência possa amar contra a nossa vida, inclusive contra a nossa vida financeira, o bem-estar das nossas economias e até da nossa relação uns com os outros e com a família. Quero terminar com uma frase. Vive Grid foi um missionário. Ele sentiu de Deus um chamado muito cedo na sua vida para trabalhar com os mais carentes, e ele foi missionário morando durante muito tempo nas favelas de Manilha, capital ali das Filipinas. Ele começa o seu trabalho missionário em uma comunidade muito próspera e muito rica, de classe média alta, mas ele não fica em paz com essa experiência, porque o coração dele há um apelo para que ele se doe em um serviço mais humanitário, no cuidado com o mais carente, e ele assim vai viver. E ele então vai viver nas favelas de Manila, vai fixar residência na favela de Manila. E ele escreve um livro chamado Servo entre os Pobres. Há uma frase dele, que eu acho que resume muito o que nós falamos aqui, é uma frase que revela a sabedoria de Deus sobre tudo o que nós falamos. Eu deixo essa frase final e convido você em seguida para orar. Ele diz sobre dinheiro e finanças na nossa vida como crentes em Jesus. Ganhe muito, gaste pouco, não acumule excessivamente nada, doe generosamente e durma em paz, tranquilo, com sua consciência e com Deus. Deixa a fase então do Vive Grive para você ampliar essa reflexão de tudo que nós compartilhamos aqui. Convido você para orar nesse momento. Querido Deus, a minha oração, em nome do Senhor Jesus, com esses que estão acompanhando nesse momento, a nossa palavra, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, é que o Senhor nos abençoe. Nos abençoe com sabedoria para gerenciarmos bem as nossas economias, as nossas finanças, o nosso orçamento financeiro e familiar. E se há alguém, ó Deus, que hoje vive esse temor, essa ansiedade, essa aflição de preocupação com a sua segurança financeira, à semelhança desta viúva, eu rogo em nome do Senhor Jesus a tua bênção, primeiro da tua paz, mas também de uma intervenção de milagre do Senhor sobre essa vida. Deus, abre uma porta de trabalho se a questão é trabalho. Dá sabedoria se a questão é sabedoria para gerenciar aquilo que já se tem em mãos, aquilo que se tem em casa. Deus, dá habilidade para que essa pessoa construa bons relacionamentos, uma rede de relacionamentos. Dá, ó Deus, humildade para que ela possa também ser sensível para ouvir os conselhos dos mais experientes e daqueles que podem ajudá-la com orientações para a sua vida financeira e do seu orçamento familiar e doméstico. Abençoa essa pessoa que se identifica com o dilema dessa viúva e que ela encontre no Senhor o refúgio e a segurança da certeza de que o Senhor a ama e de que o Senhor se importa. Mas eu peço também, ó Deus, por esse que acompanha essa palavra hoje e que não vive esse momento. Talvez viva um momento de muita estabilidade, talvez até viva um momento de crescimento financeiro. Talvez esteja trabalhando, esteja seguro na sua rotina profissional. Ó Deus, dá a essa pessoa que ela seja como os vizinhos daquela mulher. Alguém sensível para aquele que está próximo de nós e vive a carência desse momento, ó Deus, pelo constrangimento que a pandemia trouxe para a economia do mundo e do Brasil em particular. Ó Deus, dá-nos corações generosos para doarmos, para repartirmos. Livra-nos de que a nossa prosperidade seja interpretada, ó Deus, na nossa história pessoal de vida, como alguma coisa só para o nosso deleite, para a realização dos nossos sonhos de consumo. Dá-nos corações sensíveis para doar e doar com generosidade, para abençoar, ó Deus, a quem precisa. É a nossa oração. E nós confiamos, ó Deus, no cuidado
e no livramento e na sabedoria que vem da parte do Senhor para vivermos a nossa vida, inclusive na dimensão financeira. Que seja assim, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, se você está acompanhando aí no domingo, primeiro dia da semana, né? E que Deus nos guie para que a gente possa sair de todo esse momento que nós temos vivido melhores do que antes. Fique com Deus.